Olha ele aí! Olha ele aí! O dito cujo, o filme que definitivamente é um filme na história do cinema. Esse filme não, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que o Thiago vai falar sobre isso. O som tá ok? Quando o filme A Família Mitchell... Não, gente, vocês podem ficar tranquilos que é aquilo sempre que eu falo. Se eu discordar de alguma coisa do Thiago, é discordância das ideias. Jamais vou atacar pessoalmente o Thiago, até porque eu adoro o Thiago. E mesmo quem eu não. Assim. A tirar de contexto essa galera super liberal, que a gente tem que bater mesmo. Sim, é a ideia. A gente vai só nas ideias, sempre, tá bom? Mitchell vs A Revolta das Máquinas estreou direto na Netflix em 2021, um dos principais comentários sobre o longa era de que ele incorporava muito da linguagem do mundo digital. Filtros do Instagram, metalinguagem e uma edição frenética que ecoava os virais do TikTok davam à obra um certo ar de bem-vindos à geração Z. Enfim, o filme é uma grande salada visual, cheia de papagaiada, emoji, todo tipo de referência, num estilo de animação que combina 2D e 3D e que prefere explorar a linguagem e as possibilidades malucas de uma animação no lugar de um pretenso realismo. Tudo isso pra contar uma história bonitinha, fofinha e honesta sobre uma menina adolescente e sua relação complicada com seu pai. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece. A Família Mitchell vs A Revolta das Máquinas é um filme produzido pela Sony. Tá, já tô entendendo pra onde ele vai nessa direção aí, né? Então, ele tá demonstrando pra gente aqui que é uma tendência esse tipo de construção e de estilo pra contar essa história de uma família perfeita, linda, maravilhosa, mas cheia de problemas ali, né? Cheia de contradições e tudo mais. Sobretudo com o pai ali, no caso da Mitchell, e no caso de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo com a mãe. Mas existe uma diferença. Vamos lá. O mesmo estúdio responsável por um outro longa-metragem animado que também extrapolou os limites do que uma animação pode fazer. That's all it is, Miles. A leap of faith. Homem-Aranha no Aranhaverso foi lançado em 2018 e foi um grande marco no cinema, nas mídias animadas e no mundo dos super-heróis. A combinação de diferentes técnicas de animação foi um dos grandes destaques elogiados pela crítica no mundo inteiro. O filme dialoga com diversas outras mídias, gêneros e linguagens. Look, I'm a comic book, I'm a cereal, did a Christmas album, I have an excellent theme song. And a so-so popsicle. Pra contar uma história bonitinha, fofinha, honesta, sobre um garoto negro tentando descobrir o seu lugar no mundo e, claro, retratando sua relação complicada com seu pai. É mais ou menos isso que eu tava imaginando. O que esse filme também fez ali em 2018 foi introduzir para uma grande audiência o conceito de multiverso. A ideia de que diferentes realidades existem paralelamente à nossa. A ideia do multiverso, pra vocês verem, né? É que é uma coisa que surgiu muito, né? Que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é inovador, por tratar do multiverso e tudo mais. Não é tão inovador assim, né? Não é muito bem por esse caminho. Mas vamos ver. Com pequenas, grandes variações e infinitas possibilidades. Um conceito narrativo que é anterior a 2018, mas que de uns tempos pra cá vem sendo amplamente utilizado em tudo que é coisa, incluindo, mas não restrito a outros filmes de super-herói, como Doutor Estranho, Vingadores Ultimato, Homem-Formiga, o novo filme do Flash, que tá pra estrear esse ano, e claro, Michelle Bolsonaro no Multiverso da Loucura. Então, quando Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou o Oscar de melhor filme no começo desse ano, Here goes to Everything, Everywhere. a ideia de multiverso já não era mais essa grande novidade. Ainda assim, o longa, protagonizado por Michelle Yeoh e dirigido por Daniel Kwan e Daniel Schneider, causou um grande impacto. A trama é focada numa imigrante sino-americana que precisa se conectar com versões paralelas de si mesma para impedir que um ser misterioso destrua o multiverso. Tudo combinando diferentes gêneros, linguagens e estéticas para contar uma história bonitinha, fofinha e honesta sobre uma menina adolescente e sua relação complicada com a sua mãe.
Onde foi que eu vi isso antes? Isso não é uma crítica, eu gostei muito de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e eu sei que eu não tô sozinho nessa. Mas a aclamação dele não aconteceu sem um certo backlash. E por mim, tudo bem, cada um gosta do que gosta, eu não tenho nada a ver com isso. O que chamou Thiago, tu não quer só levar hate no Twitter, hein? Tu só não tá querendo levar hate no Twitter. minha atenção é que algumas críticas negativas que eu li mencionavam, entre outras coisas, o ritmo frenético e a linguagem meio maluca do longa-metragem como um todo. A chefe de cozinha Paola Carrocinha chegou a comentar no Twitter que até gostou do filme, mas ficou incomodada com a estética TikTok. E eu vi gente também, críticos de seres humanos, dizendo coisas do tipo: o filme parece um trailer de 2 horas, que tem muita informação e que quase tudo é meio desnecessário, que o sucesso desse longa é só um sintoma de que a nossa sociedade desenvolveu nos últimos anos uma dificuldade crônica de prestar atenção numa mesma coisa por mais de 30 segundos, que o filme é uma infantilização do cinema que reflete a infantilização da sociedade e que, de uma forma geral, é uma glorificação da ignorância. Nossa, gente, será que isso é verdade? Bom, esse último aí eu discordo, não precisa ir a tanto assim, mas tô de acordo com algumas coisas ali. Algumas coisas eu tô de acordo sim. eu discordo de tudo isso, mas a minha proposta nesse vídeo não é defender tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se você não gostou do filme, não sou eu que vou te convencer a gostar. Seja muito feliz com a sua opinião, eu não tenho nada a ver com ela. O que eu quero investigar aqui é essa ideia de que talvez o TikTok esteja contaminando o cinema. Será que as coisas que a gente... Não, gente, assim, isso é importante, tá? Quando a gente usa filme de TikTok, estética TikTok, é muito semelhante do que aconteceu lá nos anos 90 e início dos anos 2000, quando a gente falava de estética MTV, tá? Não é que a MTV é a causa, não é que o TikTok é a causa, é que o TikTok é a representação máxima hoje dessa estética, desse tipo de abordagem ansiosa, de um espectador ansioso, que demanda pelo que vem a seguir e não pelo que está acontecendo na sua frente. Então você precisa estar sempre sendo estimulado por novos estímulos para que você possa estar conectado de fato com a história, né? E aí você vê qual é a história de fato que está sendo passada ali, a gente percebe que a forma do filme ela tá mascarando uma história que está sempre sendo contada, que como o Thiago estava demonstrando aqui agora. A história de uma história bonitinha, honesta, de uma menina que tem problemas com a mãe, saca? É basicamente isso. Mas o TikTok não é o problema. O TikTok é a representação máxima desse problema atualmente. Por isso que a gente fala de estética TikTok. A gente usa o TikTok como exemplo para dar esse panorama, saca? Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Esse processo de os filmes se tornarem cada vez mais acelerados e cada vez mais lançar novos estímulos para o espectador continuar mantendo sua atenção é histórico. Data desde o surgimento da televisão, saca? Quando a gente vai discutir, por exemplo, as ideias das mortes do cinema e tudo mais, a gente vê que o surgimento da televisão é um desses momentos na medida em que quando a televisão surge, as famílias começam a se reunir nas salas da sua casa e elas têm em mãos a possibilidade de mudar de canal. Em mãos não, porque antigamente eles tinham que ir lá na televisão, mudar de canal, né? Tudo mais. Mas sobretudo quando chega o controle remoto, isso fica ainda mais problemático. Na medida em que, mais uma vez, tem nas minhas mãos a possibilidade de trocar de canal. Saca? E aí o que os filmes precisam fazer? Estimular a atenção desse espectador para que ele não mude de canal. E aí são várias as táticas históricas para que isso possa acontecer e tudo mais. A gente lembrar que a televisão brasileira, por exemplo, usava como tática antigamente essa ideia de a última reportagem vai ser a mais importante. Então você segura o espectador até a última reportagem. Em alguns momentos, hoje já é diferente. Eu tenho que jogar o mais importante logo de início para que eu já prenda a atenção logo de cara do espectador. Saca? Então, veja que o audiovisual, ele vem cada vez mais tendendo a esse hiperestímulo do espectador. Caso contrário, ele muda de canal. Porque hoje, essa que é a questão. Com o desenvolvimento técnico e tecnológico cada vez mais acelerado e o intervalo do surgimento de uma técnica e outra cada vez mais curto, o mundo tá veloz, gente. E hoje, nós temos em nossas mãos a possibilidade de mudar de canal. Nós temos em nossas mãos a possibilidade de mudar o rumo das coisas.
Saca? Eu posso acelerar o vídeo, eu posso mudar de canal, eu posso trocar de filme, eu posso fazer o que eu quiser. Tendo nas minhas mãos um catálogo enorme de filmes iguais, mas um catálogo enorme de filmes que eu poderia mudar. Saca? Então sim, o problema não é o TikTok, o problema não é a MTV, mas a MTV naquele momento e o TikTok hoje são a representação máxima desse hiperestímulo do espectador contemporâneo. Saca? Qual é que funciona o TikTok? Funciona sob a lógica do feed infinito. Então eu abro o TikTok e eu fico rolando um vídeo atrás do outro. E aí quando eu termino, eu fico 2 horas no TikTok. Quando eu termino, eu falo, putz, caraca, o que eu fiz? O que eu vi? Você não lembra de 5 vídeos que você viu. Por quê? Porque a lógica do TikTok, essa lógica do passar pra cima, é uma lógica que não estimula o tempo presente, ou seja, aquilo que eu estou assistindo agora, mas o que eu vou assistir em seguida. Por isso um espectador ansioso. É sempre o próximo que vai ser melhor, o próximo vai ser fantástico, o próximo vai ser incrível, e nunca chega esse incrível. E por que um filme como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo me parece muito um filme de estética TikTok nesse sentido? Porque é um filme que estimula, joga esses hiperestímulos o tempo inteiro com jogadinhas engraçadinhas, com sacadinhas engraçadinhas o tempo inteiro, que estimula o espectador a continuar assistindo, porque em seguida vai vir uma nova sacadinha. O tempo inteiro. Saca? Mas o background, a história que está sendo apresentada e sob o contexto dessa forma, é o de sempre. Não de sempre. E mais uma vez, não é problema contar o de sempre. Mas mascarar isso em torno desse hiperestímulo, eu acho que sabe? Não rola pra mim. Sobretudo porque existe uma diferença em relação aos outros que eu quero falar daqui a pouco, que eu quero ver se o Thiago vai falar sobre isso. Outra parada que reforça a estética TikTok é como o filme faz piada de tudo, mas a personagem geração Z é extremamente levada a sério. Achei bobo demais. Sim. Mas não é meio improdutivo ficar nessa luta contra a evolução tecnológica do audiovisual? Não é uma luta contra a evolução tecnológica do audiovisual, Vitor. A gente quer que a tecnologia se desenvolva. Só que a tecnologia, a técnica, ela não produz nada por si só. Saca? É aquilo que eu sempre digo pra vocês. Técnica é meio. Ou seja, a técnica é um meio de uso específico. Alguém vai usar aquela técnica para um determinado fim. E é claro que existem tendências nos determinados tempos dos usos dessa técnica. E a gente está aqui justamente para combater determinados usos. Saca? E esses usos de hiperestímulo, para onde eles vão? E aí é justamente esse caminho que a gente tem que perceber, porque se a gente vem reparando historicamente que desde o surgimento da televisão e depois, mais especificamente, o surgimento do controle remoto, esses hiperestímulos estão cada vez mais acelerados, para onde a gente vai? Se a gente chegou agora com essa estética TikTok, que mais uma vez não é culpa do TikTok, o TikTok é só um sintoma disso tudo, para onde a gente vai então? Qual é o caminho? O que vem daqui para frente? Saca? Sem fazer serviço de futurologia, mas compreendendo o passado para construir um novo o presente. O que vem em seguida nesse desenvolvimento técnico? Então, o caminho aqui, Vitor, não é negar o desenvolvimento técnico. O caminho aqui é compreender como esse desenvolvimento técnico pode nos servir de outras maneiras. Beleza? Digo, tipo, não adianta fazer filmes como se não existisse controle hoje em dia, mas o interessante seria explorar essa ferramenta. Sim, então, a gente tem que compreender as técnicas do presente, compreender os contextos pelos quais estamos vivendo, mas também compreender as problemáticas que estão inseridas dentro desse contexto e combatê-las. A gente tá aqui para isso. Beleza? Então, o espectador ansioso CRIQTVRI, né? O espectador ansioso é esse espectador que precisa ser hiperestimulado. Por quê? Porque caso ele não seja hiperestimulado, ele é condicionado a outros estímulos. Porque a nossa sociedade, a contemporaneidade, nos joga esses hiperestímulos o tempo inteiro, que não necessariamente estarão na tela.
E para que você não se desvincule daquilo que está sendo exposto na tela, no produto audiovisual que você está assistindo, e vá ser conectado com outros estímulos que a gente é apresentado, é o celular, é o WhatsApp que toca, as notificações de Instagram, notificação do Twitter, enfim, são os outros estímulos que a nossa sociedade nos impõe. Para que a gente não seja jogado a isso, o filme promove em si essa hiperestimulação. E aí, esses hiperestímulos nos denotam um espectador que sempre pede pelo próximo estímulo. E aí, o estímulo que ele está sentindo no momento, não importa. O que importa é o que vem em seguida. Saca? TikTok viralizou justamente por isso. Não foi a causa, porém acho que ajudou muito a alavancar esse caminho. Sim, ajudou muito, mas é isso. A gente não vai conseguir achar a causa disso tudo, porque a causa é o desenvolvimento técnico e tecnológico, né? Aí a gente vai lá, desde a televisão, compreender como esse estímulo vai se acelerando. Na verdade, desde o surgimento do cinema, a gente vai vendo que, enfim, se a gente for lá no primeiro cinema, o espectador é um espectador que ainda não está condicionado ao cinema, né? Então ele está aprendendo a lidar com essa linguagem. Depois que esse espectador começa a aprender a lidar com essa linguagem, as coisas começam a se acelerar, a ganhar um contorno de tempo mais próximo com a realidade. Entretanto, quando o desenvolvimento técnico e tecnológico se acelera a tal ponto onde é difícil de mensurar o que vem em seguida, isso extrapola, isso vai a um outro grau. E é aí que a gente tem que atuar, a gente tem que mostrar, a gente tem que demonstrar, nem que seja assim, tá bom, não é pra combater, mas a gente precisa mostrar. Pra que a gente não estimule esse espectador ansioso, que é problemático. É problemático esse espectador ansioso, gente. Vamos lá. A gente assiste hoje são mais frenéticas do que elas costumavam ser? Será que essa ideia de multiverso, que tá tão presente na cultura pop, é simplesmente um impulso barato de jogar o máximo de informação possível na nossa cara pra ver se a gente presta atenção? Será que isso que a Paola Carrossela chama de estética TikTok é realmente um fenômeno contemporâneo, exclusivo do TikTok? O que diabo é uma estética TikTok, afinal? Será que tudo em todo lugar ao mesmo tempo só fez... É o que a gente falou agora, né? Não é uma exclusividade do TikTok. O TikTok é a máscara. É aquilo que hoje se apresenta como a escultura desse modelo contemporâneo, saca? Mas, mais uma vez, como eu estava dizendo para vocês, isso vem historicamente, sobretudo a partir do controle remoto, que se apresenta como um estímulo extra-filme, que faz com que o espectador consiga modificar as suas relações com o audiovisual. Isso vai se acelerando cada vez mais, até que a gente tem a estética MTV e, posteriormente, inclusive, a estética TikTok. Muitas aspas aqui de a estética TikTok, portanto, quando a gente usa esse termo, é muito mais para usar como exemplo o TikTok como essa representação máxima, do que, de fato, dar ao TikTok a culpa disso tudo. Se a gente for encontrar a causa, a gente vai lá para trás. A gente vai pro desenvolvimento do capitalismo, gente. Que é esse hiperestímulo que se apresenta, sobretudo, a partir desse desenvolvimento técnico e tecnológico falso, de uma obsolescência programada e tudo mais. Enfim, não vou entrar muito a fundo nessa questão, mas é esse o caminho, saca? De você reproduzir consumo o tempo inteiro. Hiperestimular o consumidor. Sucesso porque ele usa essa linguagem supostamente mais palatável para a geração Z? E se isso for verdade, meu Deus, onde a gente vai parar? Vamos lá. Bom, uma outra crítica que eu li bastante sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo dizia que as pessoas que gostaram desse filme só gostaram desse filme por falta de repertório. Ou seja, se esses jovens, ingênuos, imaturos, educados pelo TikTok e por séries da Netflix, tivessem estudado anos numa boa faculdade de cinema, eles teriam percebido que não tem nada demais nesse filminho. Jovem não sabe de nada mesmo, né? Ai, crianças. E já que eu não sou mais criança há pelo menos uns 5... Houveram
houveram pensamentos sobre o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que extrapolaram um pouco mesmo, assim. Vocês sabem, eu detesto filme com todas as minhas forças. Mas também esse lugar de que as pessoas não entenderam, as pessoas gostam porque não estudaram. Calma, também não é assim, né? Porra, pelo amor de Deus, isso aí se por um lado falar que os filmes que cinéfilo gosta, que a gente viu lá no nosso vídeo sobre o Pondé, na última live, lembra? Que os filmes que os cinéfilos gostam são chatos porque os cinéfilos são chatos, é anti-intelectualismo. Dizer que quem gosta de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo gosta porque não estudou é antipopular, tá? Então, assim, não é esse o caminho também. A gente tem que criticar no ponto que é pra ser criticado, não porque, enfim, as pessoas não estudaram. Anos. E eu tenho um repertório de pelo menos 3 filmes assistidos nesses meus 19 anos de vida. Eu me sinto apto a discorrer sobre esse assunto. Será que é uma questão geracional? Mas em vez de falar sobre o filme que gerou essa discussão toda, eu quero voltar um pouquinho no tempo e conversar sobre um dos meus filmes preferidos. Um filme que foi lançado no antiquíssimo, no lendário, no quase esquecido ano de 1998. Corra Lola Corra é um... Aliás, rapidinho, antes de falar do Corra Lola Corra, esses anos, 1998, 99, esses anos da virada do século, que precedem a virada do século, são maravilhosos. São maravilhosos. São alguns dos melhores anos da história do cinema. Esses anos da virada. Enfim, demonstra esse conflito geracional, esse conflito pela virada do século. São anos, assim, fantásticos pro cinema. É um filme alemão de 1998, dirigido pelo Tom Tykwer e estrelado por Franka Potente, a eterna Natasha da Vagabanda. A trama acompanha Lola, uma jovem garota que se vê num momento de crise quando descobre que tem apenas 20 minutos para levar uma quantia absurda de dinheiro pro outro lado da cidade ou o seu namorado morre. Isso dá problema mesmo, viu? Quando a ligação telefônica se encerra, a protagonista avalia as opções que ela tem para sair dessa enrascada. Amigos, familiares, assaltar um banco, vender curso online. A partir do momento que uma decisão é tomada, a linha do tempo do filme se divide em 3 e a gente acompanha o resultado dessas 3 possíveis decisões de Lola se desenrolarem em pequenas, grandes mudanças na vida dela e na de todo mundo que cruza o seu caminho. O filme também incorpora diferentes linguagens do audiovisual: animação tradicional, filmagem caseira, stop motion, recortes jornalísticos e vários tipos diferentes de relógio. Tudo numa montagem absurdamente frenética, acompanhada de um Pois é, se Corra Lola Corra tivesse sido lançado hoje, ele provavelmente seria classificado como um filme de estética TikTok por algumas pessoas. A lógica é essa, né? Mas o filme foi lançado 25 anos atrás e 20 anos antes do TikTok sequer existir. Então, assim, será que esse argumento se sustenta? Apesar disso, eu meio que... a questão é, mais uma vez, não é que o TikTok é... Essa cara do Thiago ficou maravilhosa. Mais uma vez, não é... não é que o TikTok seja a causa. O TikTok é só a representação máxima no momento que estamos hoje. Então a gente relaciona com o TikTok. É só um nome que se dá porque o TikTok é a representação máxima disso. Mas não é que o TikTok seja a causa, saca? Mais uma vez, como a gente estava dizendo anteriormente. É lógico, a gente vai encontrar antes da geração TikTok filmes que se apresentam sob essa lógica. E aí, no caso de Corra Lola Corra, tá muito próximo dessa lógica que a gente falava do filme MTV. E Corra Lola Corra parece muito um clipe da MTV dos anos 90, saca? Entendo por que as pessoas falam sobre estética TikTok hoje em dia. Ou mesmo quando elas não usam esse termo especificamente, mas se incomodam quando um filme ou um produto audiovisual tem um ritmo mais frenético, com muitas informações por segundo. É tipo um sinal dos tempos, um sintoma. Não sou tão fã de Corra Lola Corra, não. Gosto de leve, mas não sou tão fã, não. É sintoma, sim, Thiago. É sintoma porque, mais uma vez, o TikTok é só uma corroboração disso, saca? É a estátua desse tempo, saca? Mas não é que seja a causa. Uma possível consequência, talvez inevitável, de uma sociedade que vive rodeada de estímulos sensoriais o tempo inteiro, que tem dificuldade de prestar atenção numa mesma coisa por mais de 3 minutos e que não consegue tirar a cara da frente de uma tela. Maria, você é a perfeição em pessoa, não existe nada mais perfeito. Existe também a ideia de que esse fenômeno atinge com mais força os jovens.
é isso que eu tava falando pra vocês, né? Você tem esse hiperestímulo que ele na história do cinema, ele foi se evadindo da tela, né? Então, se antes esses hiperestímulos tinham que ser realizados dentro do filme e não havia essa preocupação dos realizadores com o que havia fora, conforme essas telas começaram a ganhar contornos extra-filmes, e aí nós temos nas nossas mãos cada vez mais telas para nos estimular, os filmes eles começam a ter que se preocupar com isso. Esses hiperestímulos eles abandonam um lugar único e o filme ele começa a ter que disputar a atenção com outras telas. Saca? A tal da geração Z. Pessoas que já nasceram no mundo digital e que não viveram a inesquecível era da internet de escada. Ai, como eu queria ter vivido naquela época. E todo esse fenômeno vem sendo fortemente associado ao TikTok. E você conhece o TikTok, você deve usar esse negócio. Aquele aplicativo de vídeos curtos, que agora nem são mais tão curtos, e que acumula hoje, em 2023, mais de 1 bilhão de usuários ativos. Por causa da forma como a plataforma funciona e o tipo de conteúdo que é priorizado e impulsionado pelo misterioso algoritmo, é fácil associar única e exclusivamente ao TikTok essa grande crise de atenção que assola o século XXI. Eu tenho que me controlar, pra não ficar assistindo o tempo todo. Não existe nada mais perfeito. Não que eu me orgulhe disso. É isso, gente, porque assim, a gente adora consumir o TikTok, né? Assim, quem consome, né? Quem pegou pra consumir, vai gostar de consumir, saca? Porque é essa lógica do hiperestímulo. A gente fica sempre jogando pra cima esperando o próximo vídeo, que no próximo vídeo vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Só que é esse espectador ansioso que todos nós somos, de certa forma, na contemporaneidade, que causa esse tipo de desgosto ao final, né? Na medida que a gente assiste aquilo tudo, que no final a gente fala, caraca, 3 horas, 2 horas que eu fiquei dentro do aplicativo, que eu poderia estar assistindo um filme, inclusive, poderia estar com a minha família, poderia estar lendo um livro, poderia estar fazendo outra coisa, né? Não que, enfim, não quero também entrar nessa parada de, tipo, quem consome TikTok é vulgar, nada disso, porque eu consumo, é legal, é bom. Só que a gente tem essa sensação no final, né? Porque a gente não lembra o que a gente assistiu. Se a gente lembra de 2, 3, 4 filmes, é maravilhoso. A gente conseguiu lembrar muita coisa. Mas a gente assistiu sei lá quantos filmes nesse tempo que a gente ficou. E a gente não lembra. É só o que tem pra hoje. Mas enfim, no ano passado saiu um estudo na revista Neuroimage que diz que os vídeos curtos típicos do TikTok ativam áreas do cérebro ligadas ao sistema de recompensas. E em 2021, um outro estudo, dessa vez da Universidade Técnica da Dinamarca, dizia que sim, a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas vem diminuindo drasticamente nos últimos anos e os assuntos de interesse, os memes, os trending topics, ficam menos tempo em evidência do que eles costumavam ficar 5, 10, 15 anos atrás. Mesmo quando parece que a gente está falando do mesmo assunto todo santo dia há 30 anos. Olá a todos, o assunto de hoje é monogamia. O ciclo de um meme, de uma polêmica, é muito menor hoje em dia, tirando a Gretchen, né, que tá aqui há 30 anos. Mas mesmo com esses dados, não fica exatamente claro o quanto que tudo isso é resultado da mera existência do TikTok. Apesar dessas manchetes chamativas, TikTok atua no cérebro e vicia jovens. As informações de verdade que aparecem nesses estudos não são exatamente essas. Talvez nos próximos anos surja uma pesquisa mais detalhada sobre esse assunto. E como a pesquisa científica não é exatamente a minha especialidade, Pô, mas é uma contradição engraçada. A ideia de um filme ser hiper rápido, cheio de estímulo, mas dura 3 horas. E normalmente o filme longo assim é criticado. Parece paradoxal, mas não é. Porque é você pensar nessa lógica que a gente tava falando agora. A gente fica assistindo esses hiperestímulos no TikTok por 3 horas. Mas a gente não consegue parar pra assistir 1h30 de um filme do, sei lá, do Apichatpong. Citei o Apichatpong porque é um cinema mais lento, né? Um slow cinema, a gente pode dizer dessa forma. Enfim, saca? Então, são 3 horas de hiperestímulo que passam rápido porque é a hiperestimulação. A gente fica lá o tempo inteiro. eu prefiro não me comprometer. O que talvez seja Ou possível então, falar... se a gente pensar de outra maneira, é de pensar na seriificação do cinema, né? Então, cada vez mais as séries elas vão ganhando contorno também no cinema,
a gente pensar na Marvel mesmo, que é essa lógica onde um filme demanda do próximo sempre. Assim como uma série, você é episódica, né? O filme, a série, o episódio termina aonde vai começar o seguinte, estimulando que o espectador precisa assistir ao próximo. Ou seja, essa ideia de que aquilo que você assistiu agora só vai se completar no próximo filme. O que importa não é o que você assistiu agora, é o próximo episódio. Não é o que você assistiu no próximo episódio, é o próximo episódio. Próximo. É a lógica da série. Não é à toa que a série ela vem ganhando contorno e vem ganhando cada vez mais força na contemporaneidade. Ah, Felipe, a série ela surgiu agora? Não, óbvio que não. Mas hoje, a série é o carro-chefe da Netflix, por exemplo. É o carro-chefe dos streamings. Saca? Por quê? Porque essa lógica da contemporaneidade. Um espectador que demanda de coisas que precisa sempre do próximo. E aí, mais uma vez, a galera reclama de um filme de 4 horas do Scorsese, mas maratona 8 horas de série. Por quê? Porque você vai demandar de muito mais tempo, mas o estímulo é muito mais curto. Saca? O arco de um episódio é mais curto, então as coisas têm que acontecer de maneira um pouquinho mais veloz. Então você consegue ter esse estímulo de maneira mais rápida também. É a mesma coisa que a gente pensar nos filmes da Marvel. O que importa é sempre o próximo filme. E aí vocês veem os comentários que surgem nos filmes da Marvel, é sempre a mesma coisa. Não, o próximo filme da Marvel é o mais maduro, é o mais sombrio, é o mais incrível, é o mais etc e tal. Aí você vai assistir o filme, não é nada daquilo. É o próximo filme que vai ser assim. Saca? Corroborado pela ideia de que todo filme da Marvel tem cena pós-crédito. Todo filme da Marvel tem cena pós-crédito. Por quê? Aquilo que você assistiu, pouco importa. O que vai importar é o próximo filme. O próximo filme que importa. É o que vai vir. É o que vai chegar. O que tá vindo por aí. Saca? É que no meio de tantos estímulos sensoriais espalhados por tudo que é lugar da internet, o TikTok é um deles. Talvez um dos mais importantes. E a forma como ele faz isso é tão específica. Perfeito. A gente tá constantemente estimulado por esses estímulos. E o tempo inteiro. É o Instagram, é a internet como um todo, é tudo isso. O TikTok é um deles. E talvez o mais representativo da nossa contemporaneidade. E por isso que, quando a gente fala de estética TikTok, a gente dá o nome de TikTok. Porque é o mais representativo. Não significa que ele é o problema. Eficiente, que as outras plataformas estão tudo correndo atrás pra fazer igual ou pior. Sabendo disso, vamos falar um pouquinho sobre como o TikTok enlouquece a nossa cabeça. Primeira tal da timeline infinita. Quer dizer, o scroll aleatório. Cada scrollada que você dá no TikTok abre um mundo de possibilidades. Em tese, qualquer coisa pode aparecer pra você. E o algoritmo é muito bom em encontrar conteúdos que despertam algum sentimento em você. Especificamente você. E mesmo quando ele erra, o próximo vídeo tá só mais uma scrollada de distância. Sim, então você tá sempre a apenas um gesto de assistir o melhor vídeo da sua vida. Tem sempre essa possibilidade de que o próximo vídeo vai ser incrível. É isso. É a ideia do próximo. O próximo vai ser incrível. O próximo vai ser o melhor de todos. E aí no final são 4 horas assim pra você ver esse um vídeo incrível no final de tudo. Aliás, pra ajudar o Project Live, gente, deixa o seu sub. Vamos ajudar aqui o Project Live. Aqui embaixo você pode deixar o seu sub, ou se você for... se você tiver conta na Amazon Prime, você pode fazer isso de graça. Aqui do ladinho, vocês vão ver, se vocês passarem o mouse, vocês vão ver a coroazinha que você pode fazer o seu sub gratuitamente e ajudar o Project Lives a continuar acontecendo. Então deixa o seu sub aqui, bora lá. O próximo vai ser bom. O próximo vai ser muito engraçado. A experiência, às vezes, é menos sobre o que você tá assistindo agora, e sim sobre o que será que vem aí. É tipo uma máquina de caça-níqueis. Uma vez que você entra nesse ciclo de aleatoriedade com possibilidade de gratificação,
é meio difícil largar. É aquele sistema de recompensa apontado pelo estudo da Neuroimage. Só mais um, eu juro. Quando eu quiser parar, eu paro. Mas o que a gente acaba olhando no final das contas? Parar, o que é essa estética TikTok, afinal? Bom, várias pessoas descrevem a experiência do TikTok como o oposto do Instagram. O anti-Instagram. Tipo, cara, o TikTok que é tipo caixa de bis. Quando você percebe, comeu tudo e no fim sentindo fome ainda. É sentindo fome e achando que alguém comeu os seus bis. Porque não é possível, eu não comi isso tudo. Né? E agora tem até uma propaganda da bis que eles querem fazer um bis maior, né? Não faz nem sentido, gente. Ou pelo menos o oposto do que o Instagram costumava ser 5, 10 anos atrás. Aquele lugar bonitinho, organizado, harmonizado, limpinho, onde todo mundo era bonito, interessante, viajado. O TikTok não. O TikTok é caótico. Não tem nada arrumado, é tudo uma grande bagunça. E todo mundo que tá ali é meio esquisito. Nada contra. As pessoas simplesmente abrem a câmera e falam o que vem na cabeça, dublam o áudio do momento e participam de conversas que se repetem, que ecoam ao redor do app. Ou pelo menos é assim que elas querem ser percebidas. Tudo mais casual, informal, aleatório e caótico, ou pelo menos uma performance de casualidade, de informalidade, de aleatoriedade e de caos. Se existe uma estética do TikTok, ela tá mais pra uma anti-estética. Ou melhor, uma performance de anti-estética. Faz sentido? Arrume-se comigo pra poder... Mas no que concerne o tema desse vídeo, eu acho que o aspecto mais importante do TikTok é o que a jornalista Carolina Miranda chama de o Ouroboros do olhar. Que indecência, né? Ela usa esse termo pra falar sobre a ferramenta Dueto que tem na plataforma. Qualquer vídeo que você assiste, você pode duetar. O que inicialmente, pra mim, pelo menos em termos de funcionalidade, parecia a versão em vídeo do retweet comentado lá do Twitter. Você pode compartilhar o vídeo de uma outra pessoa e adicionar algo seu ali. Pode ser uma reação, um comentário, um deboche, uma performance. Journey is usually the part that you remember anyways. Mas sensorialmente e esteticamente, o dueto é muito mais do que um simples retweet comentado. É uma experiência um pouco maior do que simplesmente engajar com o conteúdo. Aliás, talvez a palavra engajar nem faça mais tanto sentido aqui. Olha o que a jornalista fala. O dueto é um dos aspectos mais intrigantes do app. Uma forma de olhar muito mais ativa do que clicar em curtir. Ainda mais intrigante, muitos duetos são de natureza muito simples, apresentando uma pessoa observando silenciosamente em vez de oferecer uma reação de julgamento. Essas expressões calmas de olhar raramente se tornam virais, mas tem algo de significativo nelas. Ela também faz um paralelo com a frase do crítico John Berger, que muitos anos antes falou o seguinte: à medida que podemos ver, temos consciência de que também podemos ser vistos. O olho do outro combina-se com o nosso próprio olho para tornar plenamente plausível a ideia de que fazemos parte do mundo visível. Nossa, chique, né? É tipo uma combinação estranha e interconectada entre olhar e ser olhado, observar e ser observado. A gente assiste ao mesmo tempo em que é assistido enquanto assiste. O Ouroboros do olhar. E eu poderia expandir esse olhar filosófico sobre essa ferramenta específica, mas eu não sou obrigada. Isso tudo é muito interessante, mas o que eu quero mostrar de verdade aqui... Mas vamos expandir então. Porque assim, isso é uma perspectiva do cinema real, tá, gente? Historicamente, o cinema vem apresentando essa lógica do olhar e ser olhado. Histórico. Porque, enfim, se a gente for pensar o espectador clássico do cinema, então a gente vai lá no cinema clássico e pensar o espectador clássico, nós temos um filme, um cinema, que é produzido para estimular um espectador que é condicionado a uma condição voyeur. Uma condição voyeur. Ou seja, um espectador que olha para o filme para não ser visto. Olha isso. O espectador do cinema clássico, ele vai para a sala do cinema, ele senta na sala do cinema. Lembrando que esse espectador clássico, ele está condicionado sobretudo à sala do cinema, porque não existe isso na casa dele, né? Nem surgiu a televisão ainda nesse primeiro momento. Então ele senta lá na sala do cinema e ele olha para o filme sem ser visto. Toda a condição dos dispositivos cinematográficos cria esse sujeito que quer ver sem ser visto. Sala escura, projetor oculto, que emana na tela uma luz que irá surgir para ele assistir. Então ele vê um mundo como se ele olhasse por uma janela. Como se eu fosse ali na minha janela e começasse a vigiar os meus vizinhos. Saca? É o espectador fofoqueiro. É o espectador clássico. É o espectador fofoqueiro. Que ele olha para a janela e ele fica vendo tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo naquele mundo.
mas ele não é visto. Então ele sabe tudo, mas ninguém sabe o que ele sabe. Entretanto, o filme que está passando para ele, e aqui está a grande contradição desse cinema clássico, o filme que está passando para esse espectador é um filme sonso. Então, se nós temos um espectador fofoqueiro, nós temos um filme sonso. Por quê? Porque o filme é feito para estimular essa condição voyeur do espectador, que quer ver sem ser visto. Mas ele é feito para ser visto. Ou seja, o filme sabe que está sendo visto, mas ele finge que não sabe. Para que esse espectador continue sendo estimulado a essa condição. Saca? Qual é a questão aqui? O Hitchcock brinca muito com isso em Vértigo, tá, gente? A gente pensar que a primeira parte de Vértigo, o momento em que Judy Barton ainda é Madeleine, é esse espectador clássico. Ela tá ali fingindo que não tá sendo vista. É esse filme, a Madeleine é esse filme sonso, que finge que não tá sendo visto. Enquanto o James Stewart, por outro lado, é esse espectador fofoqueiro, que tá ali sempre atrás dela, vendo sem ser visto. Ou achando que tá vendo sem ser visto. Essa é a brincadeira do Hitchcock ali em Vértigo, né? Entretanto, o espectador moderno é condicionado a uma outra condição. Né? Os filmes passam a ser feitos sob uma condição em que o filme passa a ser exibicionista. Ou seja, os aparatos racionais do filme, técnicos, passam a ser aparentes. E o espectador, portanto, ele é retirado da sua condição de passividade para assistir ao filme de maneira passiva, mas consciente da sua passividade. Alguns autores vão chamar de maneira ativa. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a condição ativa do espectador está muito mais no videogame do que no cinema. Ou no TikTok. Que é uma condição ativa. Que é esse negócio de duetar que o Thiago está falando aqui. Veja, portanto, então, que esse espectador moderno, ele é condicionado a essa perspectiva onde ele vê e a partir de agora ele sabe que alguém sabe que ele está vendo. Porque o filme ele se exibe. Ele sabe que tem alguém vendo ele. E ele se exibe como? Com uma montagem abrupta, com angulações estranhas, com uma narrativa completamente distinta do que o cinema clássico apresentava. Então ele tá ali pra ser visto. Que é o que Hitchcock faz na segunda parte de Vértigo. Né? Judy Barton se apresenta, se exibe. E demonstra pra gente que, na verdade, ao final do filme a gente descobre que, na verdade, Judy Barton sempre foi uma figura exibicionista. Ela só fingia que não estava sendo vista antes e depois ela se apresenta como uma figura exibicionista. Saca? Então, essa é a diferença do espectador clássico e, portanto, do filme clássico, de como o filme se apresenta para o espectador clássico, e a diferença do espectador moderno e como o filme moderno se apresenta para o espectador moderno. Agora, como é esse espectador e esse filme pós-moderno? E aí a estética TikTok, a estética MTV respondem muito a essa questão. É esse espectador que é colocado sob uma condição quase que ativa, de fato. Um espectador que é hiperestimulado de tal forma que ele precisa estar ativo ali. Senão ele vai para um outro lugar que vai botar ele como ativo. Porque se o filme não estimular ele a ser um agente completamente ativo, ele vai pegar outro lugar que o coloque como um agente ativo. O celular. E aí o TikTok ele demonstra muito esse espectador pós-moderno na medida em que, mais uma vez, como o Thiago estava demonstrando aqui pra gente, é esse espectador que assiste a um vídeo, a um filme, a um vídeo, né? E ele pode duetar esse vídeo. E esse vídeo que ele duetou pode ser duetado. E esse outro vídeo que foi duetado pode ser duetado mais uma vez. E aí fica esse jogo de hiperestímulos em uma única tela. De Ouroboros no olhar que ele tá falando aqui. Que é mais ou menos esse olhar cíclico, que eu vejo, sou visto por outras pessoas. E aí a condição da contemporaneidade, ela nos implica isso porque cada um de nós tem em mãos a possibilidade de fazer isso hoje.
Diferente de lá em 1999, quando o Daniel Myrick e o Eduardo Sanches vão fazer, por exemplo, A Bruxa de Blair, que vão demonstrar naquelas condições do cinema digital um filme como A Bruxa de Blair. Saca? Que demonstram muito as condições do digital naquele momento histórico. Mas aí, se a gente for pra hoje, aquelas condições já não são mais as de hoje. Saca? Porque hoje cada um de nós tem em mãos uma câmera. Cada um de nós tem em mãos uma câmera. Que nos permite, ao acontecimento de qualquer coisa, levantar a câmera e filmar. Levantar a câmera e filmar. Então o tempo inteiro nós estamos ameaçados de exposição. De sermos a figura exibicionista. Ou de sermos aqueles que exibirá outros. Porque a contemporaneidade nos entrega olhares. A câmera é o olho, é o nosso olho. Só que a diferença é que o nosso olho, ele pode ser transmitido para milhares de outras pessoas. Nosso olhar pode ser transmitido para milhares de outras pessoas. Antes, alguns tinham consigo esse poder. Porque a técnica ela não chegava a todos. Hoje, muitos têm esse poder em mãos. É claro que ainda uns mais do que outros, né? Porque, enfim, a sua permanência, a sua relevância online demanda o quanto o seu vídeo vai chegar aos outros também. E essa relevância está condicionada às suas condições materiais, de certa forma. Então, alguns olhares chegam mais do que outros olhares, mas ainda assim todos nós temos olhares, que pode ser destinado a todos. Enfim, vamos lá. É como essa tecnologia é utilizada na prática. O que aparece pra gente no final das contas? Bom, o algoritmo de TikTok aparentemente gosta muito quando a gente usa essa ferramenta e costuma priorizar e impulsionar conteúdos de usuários que interagem com outros usuários pra mostrar que uma conversa está acontecendo. As pessoas estão sempre duetando umas com as outras, duetando outros duetos, que por sua vez são duetados por mais outras 3, 4, 5 pessoas, que geram umas experiências audiovisuais bem malucas, do tipo um usuário filmando o barulho estranho da máquina de lavar, acompanhado por vários instrumentistas ao redor do mundo improvisando uma música em cima do ruído. Pra mim, isso é o que o TikTok faz de melhor. É esse tipo de interação maluca entre diferentes usuários de diferentes lugares do mundo, com diferentes referências estéticas, culturais. Vocês já viram o vídeo do rapaz que tá do lado com a namorada, ele falando que hoje é May the 4th, né? Que é o dia que comemora um dia nerd. E ele tá muito estimulado pra mostrar pra namorada dele os filmes do Star Wars. E a namorada dele tá assim do lado, tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui? E aí começam a duetar isso, mostrando do lado ele com uma arma na cabeça dela. E aí duetam embaixo e aí as pernas dela estão amarradas. E ela sentada numa cadeira, como se ela estivesse sendo sequestrada pra ver Star Wars. Esse vídeo é maravilhoso. Então, de fato, isso é um estímulo que o TikTok promove que é muito legal. Saca? As estéticas criando algo. Mas mesmo se a gente do ignorar FBI. essa ferramenta, o dueto especificamente, o espírito do dueto ainda tá ali na linguagem dos vídeos. Seja na combinação inusitada entre som e imagem, I might kill my Peter. Not the best idea. Escucha las palabras de las brujas. seja na inserção aleatória de um gameplay colorido ou um vídeo de slime enquanto uma economista marxista desce o pau no pensamento liberal. Isso é a doutrina liberal! Ou simplesmente a combinação aleatória e absurda de 3, 4, 5, 12 referências que tornam um simples vídeo de 20 segundos a coisa mais engraçada do mundo. É mais rápido por ali, senhora Puff. Não gosto que mandem em mim. Mas que você precisaria de um TED Talk de 1h30 pra explicar pra uma pessoa desavisada por que diabo aquilo é engraçado. Do you want to cheat on your girlfriend with these 4 women, or should we double it and give it to the next person? Did your dad even try to raise you right? Enfim, o TikTok tem muitas camadas, tem muito conteúdo educativo lá também, igual ou até mais do que no YouTube. E tudo isso é divertido, bacana, interessante.
até certo ponto. A parte sinistra dessa história toda é quando toda essa pirotecnia semiótica é usada para espalhar desinformação, teorias da conspiração, para disseminar discurso de ódio e todo tipo de desgraça. Não ajuda também que a ByteDance, a empresa mãe do TikTok, não é lá muito transparente com os dados que o app coleta de nós, usuários, muito menos sobre como o algoritmo funciona. No ano passado, a empresa foi acusada de espionar jornalistas e de suprimir conteúdos relacionados ao movimento Black Lives Matter. No mínimo suspeito, mas não é só isso. 2 anos atrás, o site Media Matters conduziu uma pesquisa que demonstrava que interagir com conteúdos transfóbicos no TikTok conduzia o usuário rapidamente ao vórtice de conspirações de extrema-direita. O que não é exatamente uma grande surpresa para quem estuda esse tipo de fenômeno e nem é o foco desse vídeo, mas seria irresponsável da minha parte não mencionar esses problemas. De qualquer forma, nada disso é exclusivo do TikTok. São problemas que aparecem em maior ou menor proporção em todas as plataformas que a gente usa. Tudo é horrível. E na verdade, tudo que eu falei até aqui, a parte ruim, a parte boa e a parte doida, é possível de ser observado em qualquer lugar da internet. Seja por influência do conteúdo produzido ali no TikTok, ou como uma linguagem anterior ao app chinês que foi assimilada a ele. Esse lance de como o algoritmo funciona é algo que permeia todas as redes sociais, né? Tipo, YouTube, TikTok, Insta, etc. Sim, toda rede social tem esse algoritmo, cada um é diferente do outro, mas todos estimulam esse quase de maneira semelhante esses estímulos, né? Se você assiste uma coisa, você vai ser recomendado aquele tipo de coisa constantemente. A diferença é que o TikTok, ele funciona a partir desse feed infinito, né? Então, você assiste uma coisa, se você parou pra assistir, meu amigo, é isso, você parou pra assistir um vídeo sobre abelhas, você vai ser jogado pra vídeo de abelha o tempo inteiro. E você fala, caraca, eu não quero mais ver abelha. Mas você vai ver abelha. Você tem que ver abelha a partir de agora, porque você gosta de abelha. Eu tô falando que tu gosta. Então você vai assistir abelha até o final. E é isso. Enquanto você não jogar pra cima a abelha o tempo inteiro, você vai ser jogado pra abelha até o fim. Muita gente fala que esse humor rápido e autorreferente que a gente associa ao TikTok, na verdade começou no Vine. E desde o começo da internet, a linguagem digital sempre foi baseada no... Se eu não me engano, eu não posso estar falando besteira agora, mas se eu não me engano, o Vine era o TikTok. Depois eles repaginaram, mudaram o nome só, mas se eu não me engano era do mesmo dono, não era? Não tenho certeza, mas eu acho que era. Remix. Eu mereço quanto amor. O TikTok incorpora... Então, tô falando aqui, isso que eu não gostei no TikTok, muito monotemático. Não é que ele seja monotemático, tem muita coisa legal no TikTok. A questão é que se você para pra assistir uma coisa, ele vai ficar te mostrando aquela coisa 20 milhões de vezes. Então você tem que pular essas coisas e assistir outras pra ele começar a te recomendar outras coisas, saca? Essa coisa do remix, expande ela, adapta isso pra ficar mais fácil de qualquer pessoa mexer, ao mesmo tempo em que ele é incorporado pelas outras plataformas, pelas outras formas de se criar coisas na internet. Um print de um tweet pode ser a punchline de um vídeo que... O Vine era do Twitter e o TikTok é chinês. Ah, boa. Eu achava que o Vine era chinês também, por isso que eu perguntei. Então tá. Por sua vez, é compartilhado, parodiado, remixado num outro ambiente. Pode ser o Twitter, pode ser o status do WhatsApp, pode ser o TikTok de novo, mas sempre encerrando o ciclo, claro, no programa da Eliana. Tio e Felipe são lá de Jacutinga, Minas Gerais, e conquistaram 10 milhões de visualizações com muito gingado. E esse ciclo maluco de autorreferências é definido pelo autor Pierre Levy como cybercultura. Nesse livro aqui, ó, do mesmo nome, cybercultura. Ele fala o seguinte: na cybercultura, qualquer imagem é potencialmente matéria-prima de uma outra imagem. Todo texto pode constituir o fragmento de um texto ainda maior, composto por um agente de software durante uma determinada pesquisa. Esse livro é de 2001, o que significa que esse fenômeno é observado bem antes do TikTok e do Twitter existirem, óbvio. E eu ainda diria mais, eu diria de certa forma que tudo isso é anterior à internet. Podia ficar horas aqui falando de história da arte e tudo mais, mas eu nem sei falar dessas coisas. Mas enfim, se a gente tá falando de... É lógico, é aquilo que eu tava falando. Se a gente for pensar no cinema, é claro que vem antes disso, mas o surgimento da televisão já demonstra essa necessidade de hiperestimular o espectador para que ele não fuja, que ele não escape para outras telas, saca? No caso, no surgimento da televisão, para outros canais de televisão. Então eu prendo a atenção do espectador no meu canal para que ele não vá pro próximo. Que ele não mude de canal. De remix, de colagem, a gente precisa falar também
de cinema. Mas não só de cinema. Corra Lola Corra é um filme alemão de 1998, dirigido por Tom Tykwer e estrelado por Franka Potente, a eterna Manuela, da Casa das Sete Mulheres. A trama acompanha Lola, uma jovem garota que se vê num momento de crise, quando descobre que tem apenas 20 minutos para levar uma quantia absurda de dinheiro pro outro lado da cidade, ou seu namorado morre. Homem só dá problema, viu? Quer dizer, nem todo homem. O filme incorpora diferentes linguagens do audiovisual: animação tradicional, filmagem caseira, stop motion, recortes jornalísticos e vários tipos diferentes de relógio. Tudo numa montagem absurdamente frenética, acompanhada de um techno. Aliás, a música do filme tem um papel muito importante. O techno... Toca um techno aí, por favor! É um estilo de música eletrônica com um tempo muito marcado. E como o tempo é um elemento crucial na trama, a coisa toda se encaixa de um jeito muito redondinho. Mas não é só isso não. Como a música tem esse papel muito importante, Toca um techno! e o filme é muito temporalmente marcado, o resultado final é que Corra Lola Corra parece um grande videoclipe. E lembra que o ano aqui é 1998. A MTV era uma grande força da indústria cultural e o videoclipe, nessa época, era visto como uma mídia que permitia muitas possibilidades criativas. Vários diretores que se tornaram célebres nos anos 2000 começaram suas carreiras fazendo esse tipo de trabalho nos anos 90. Dentre eles, a gente tem o Michel Gondry, o Spike Jonze e a dupla Jonathan Dayton e Valerie Faris. Só pra citar alguns. Nos anos 80 e 90, o videoclipe se consolidou como uma das principais vanguardas do audiovisual, graças a artistas que buscavam extrapolar os limites do que era possível fazer com uma câmera e uma ilha de edição. Diversas outras linguagens eram incorporadas a essa mídia que, por natureza, podia ser mais rítmica, fluida, enérgica e doida. O que começou como uma ferramenta publicitária para divulgar a música, com o passar dos anos, se transformou em alguma outra coisa. E eu não tô falando só de gays no sofá de casa assistindo clipes de cantora pop, não. Isso também é muito culturalmente importante. E pra gente entender um pouco que coisa é essa que o videoclipe se tornou e por que isso é importante pra esse vídeo, eu queria mostrar o que é que o autor Arlindo Machado fala nesse livro aqui, que chama A Televisão Levada a Sério. É um livro babado, foi publicado em 2000, eu li ele quando eu tava na faculdade, é uma referência muito importante pra mim. É muito bonzinho esse livro. E tem um capítulo inteiro nesse livro só sobre videoclipe. E olha como ele descreve a mídia videoclipe. Ele fala que o videoclipe é um dos raros espaços decididamente abertos a mentalidades inventivas, capaz ainda de dar continuidade ou novas consequências a atitudes experimentais inauguradas com o cinema de vanguarda dos anos 20, o cinema experimental dos anos 50 e 60 e a videoarte dos anos 60 70. O videoclipe é uma continuação, uma consequência de movimentos que vieram antes dele. E aí o livro entra em vários detalhes sobre as tendências. É claro, tudo é uma continuação, né? Nada surge absolutamente do nada, tá? A gente pensar, mais uma vez, que quando a gente fala de estética TikTok, ou o TikTok em si, ele não é o problema em si, porque ele não é a causa disso tudo. Não é uma mente brilhante, deslocada do tempo histórico, do tempo-espaço. Pensou, putz, TikTok. Isso aqui vai revolucionar. É uma coisa que ninguém nunca pensou na história. Nada, não tem lastro nenhum na história. Eu simplesmente sou uma mente brilhante que inventei a roda. Não, TikTok ele faz parte de um processo histórico que a gente datou aqui desde a televisão para até o seu surgimento, mas a gente pode datar desde muito antes. Saca? Pra acompanhar esse desenvolvimento até a chegada do TikTok. Tendências, sobre as características do videoclipe, usando vários exemplos interessantes ali da época e dos anos 80 e 90. Eu queria destacar um trechinho aqui que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: outra tendência importante do atual videoclipe é o abandono ou rejeição total das regras do bem-fazer herdadas da publicidade e do cinema comercial. Em lugar da competência profissional ou da mera demonstração de um bom aprendizado das regras e truques do feudo audiovisual, agora presenciamos o retorno a um primitivismo deliberado, a imagem suja, mal iluminada, mal ajustada, mal focada e granulada, o corte na rebarba, a câmera sem estabilidade e sacudida por verdadeiros terremotos, todas as regras mandadas pro vinagre e todo o visível reduzido a manchas disformes, deselegantes, gritantes, inquietantes. Nossa, fã ou hater? O que ele tá falando é de uma tendência ali nos anos 90 de incorporar defeitos e ruídos ao produto final. Filmes riscados envelhecidos, imagens fora de foco e um aparente desprezo pelo que ele chama de regras do bem-fazer. Uma certa performance de casualidade, informalidade, aleatoriedade. Isso que era muito legal nessa estética que a gente via, esse abraço à videoarte e tudo mais, isso era muito legal. E caos.
Lembra alguma coisa? E mais do que só parecer mal feito, tem também a ideia de que tudo pode ser um ingrediente dessa grande sopa criativa e esquisita. Tudo pode ser incorporado como recurso, como linguagem. O videoclipe é uma mídia que se alimenta de outras mídias, tipo o TikTok ou isso que a gente chama de cultura digital ou algo do tipo. E olha o que o Arlindo Machado acrescenta aqui também. Muitas vezes se critica o clipe pela sua montagem demasiado rápida, seus planos de curtíssima duração e o encavalamento de diversas tomadas dentro do mesmo quadro. Mas as imagens do clipe têm sido esmagadoramente contaminadas pelas suas trilhas musicais, que acaba sendo inevitável a sua conversão em música, isto é, numa calculada, rítmica e enérgica evolução de formas no tempo. Lembra alguma coisa? O que eu tô tentando dizer é que esse tipo de crítica, a de que novas linguagens são confusas demais, rápidas demais, frenéticas demais, coisa de criança com déficit de atenção, não é novidade no audiovisual. Isso vem sendo discutido desde o início, mesmo antes do videoclipe, mesmo antes da internet. Desde que se começou a fazer filme, o audiovisual vem testando e extrapolando os limites da capacidade humana de compreender uma sequência de imagens. Até onde a gente consegue... Aliás, pausa. Queria recomendar pra vocês um vídeo da Duda Bosch com a Pedagolítica. Sempre tô falando da Pedagolítica aqui, mas da Duda Bosch também, que é maravilhosa também. Em que elas falam justamente sobre TDAH e capitalismo, tá? E a gente compreende muito com esse tipo de vídeo como esses hiperestímulos estão intimamente associados ao surgimento cada vez mais acelerado dessas pessoas que são diagnosticadas com TDAH. O capitalismo está muito associado a isso. Consegue entender o que tá acontecendo na tela. E toda vez que algumas dessas fronteiras são rompidas, tem sempre alguém falando tipo, nossa, é isso que os jovens gostam hoje em dia? Os primeiros filmes eram praticamente peças de teatro filmadas, e os cineastas do final do século XIX, comecinho do século XX, eram muito cuidadosos com a montagem, justamente porque existia esse receio de que as pessoas poderiam não acompanhar a trama. Foi no decorrer do século XX que se estabeleceram as principais regras de como filmar e montar uma cena de uma forma que ela fosse compreendida por uma audiência. Mas quase que ao mesmo tempo em que essas regras eram estabelecidas, elas também estavam sendo deliberadamente quebradas por artistas que estavam querendo expandir a linguagem, as possibilidades narrativas ou só pra pagar de gatona mesmo. E a ideia de incorporar diferentes linguagens ao mesmo produto também é parte integral da história do cinema. Como eu disse antes, os primeiros filmes eram basicamente peças de teatro filmadas. Na época que os filmes não tinham som, quando eles eram exibidos na sala de cinema, as cenas eram acompanhadas por músicas tocadas ao piano. E à medida que a coisa foi evoluindo, que a linguagem foi evoluindo, figurino, fotografia... Aliás, parênteses, vão lá no Instagram e sigam a Pedagolítica e sigam a Duda Bosch, tá bom? Sigam elas, são maravilhosas. Pedagolítica e Duda Bosch. Fotografia, dança, maquiagem, design gráfico, crossdressing, videoarte, praticamente tudo que é coisa, tudo que é linguagem, foi incorporado ao ofício de fazer filme. E o que não foi ainda... Tá esperando o quê, garota? Não é à toa que o exemplo que eu escolhi aqui é um filme dos anos 90 que incorpora pra si um pouco dos elementos do videoclipe. O cinema, assim como todas as artes que querem se manter na boca do povo, evoluiu digerindo tudo à sua volta. E isso não seria diferente depois da internet, do YouTube, dos GIFs da Gretchen e do TikTok. É parte do paradigma de viver no mundo que a gente vive. As linhas que separam uma coisa da outra estão cada vez mais borradas. E como eu venho falando, isso não é de agora. É parte integral da história do cinema, da forma como se faz arte e da forma como a gente se comunica. Mas se eu não tô falando de um fenômeno recente, por que essa discussão toda agora? Por que esse filme ganhou o Oscar? E por que o ritmo frenético dele, a linguagem dele gerou esse incômodo todo? Preciso responder isso? Corra Lola Corra é um filme alemão de 1998, dirigido por Tom Tykwer e estrelado por Franka Potente, a eterna Ana Francisca de Chocolate com Pimenta. A trama acompanha Lola, uma jovem garota que se vê num momento de crise quando descobre que tem apenas 20 minutos para levar uma quantia absurda de dinheiro pro outro lado da cidade ou seu namorado morre. Homem branco europeu só dá problema mesmo, viu? Quando a ligação telefônica se encerra, a protagonista avalia as opções que ela tem pra sair dessa enrascada. Amigos, familiares, assaltar um banco, vender curso online. A partir do momento que uma decisão é tomada, a linha do tempo do filme se divide em 3 e a gente acompanha o resultado dessas 3 possíveis decisões de Lola se desenrolarem em pequenas, grandes mudanças na vida dela e na de todo mundo que cruza o seu caminho. Corra Lola Corra é tido por muitos estudiosos e críticos de cinema como um dos principais exemplos do que se chama de cinema pós-moderno.
pós-moderno. É um filme que captura uma das principais angústias da pós-modernidade. A agonia de estar preso a uma única realidade possível, de estar aprisionado numa caixinha com uma etiquetinha dizendo o que você é e o que você tem que fazer. A pós-modernidade, resumidamente, é uma desconfiança dessa ideia de que as pessoas... Tematicamente a gente até pode dizer isso, mas cinema pós-moderno já é datado desde a década de 80, né? Pessoas podem ser colocadas em caixinhas. E não é coincidência que muitos filmes do final dos anos 90 lidam com personagens escapando da realidade de alguma forma. Eu falei sobre isso no meu vídeo sobre ruptura. Meu colega de site, o Max Valarezo, fez um vídeo muito bom sobre isso no canal dele também, mas eu acho que dá pra expandir esse raciocínio aqui de uma outra forma. A angústia de Cor Lola Corra, embora isso não pareça tão óbvio, é muito parecida com a nossa angústia de 2023. A angústia de viver cercado pela pressa, pelo individualismo e principalmente pela ideia de que a gente tá preso a uma única realidade possível, que não tem outra opção. Que beleza, a vida tá ruim, o mundo é injusto, mas você queria o quê? O socialismo? Cuba? Venezuela? Linguagem neutra? Filmes como esse, intencionalmente ou não, são a resposta da arte a uma ressaca de uma narrativa específica sobre o mundo sendo empurrada goela abaixo na gente. Sim, eu vou falar de capitalismo. Vai encarar? Em maio de 1981, a então primeira-ministra do Reino Unido, a desgraçada filha da Margaret Thatcher, fez um discurso em defesa das políticas de austeridade, das leis de mercado, do neoliberalismo e do que ficou conhecido a partir dali como thatcherismo. O argumento dela, e de muita gente, é que as medidas impopulares eram o único caminho possível diante da realidade do mundo e da realidade do Reino Unido. A partir dessa fala, a frase "não há alternativa" passou a ser fortemente associada à redução dos gastos públicos e o fortalecimento da iniciativa privada, porque... é o que tem pra hoje. Você queria o quê? Socialismo? Cuba? Venezuela? Linguagem neutra? Enfim, de lá pra cá, frases como essa, tipo, não há alternativa, não tem outro jeito. É porque o salto lógico de liberal é esse, né? Estamos numa crise, estamos com problema, não há outra alternativa. Vamos intensificar o neoliberalismo. Esse é o salto lógico. Porque, na verdade, é essa a perspectiva. O Mark Fisher vai falar muito sobre isso, né? Peraí. Nesse livrinho aqui. Aliás, livrinho maravilhoso, tá? Gostoso de ler. Não pelo conteúdo, porque a gente começa a reparar em muita coisa na nossa realidade. Mas é tranquilão de ler. O Mark Fisher tem uma escrita muito, muito boa, né? Mas é esse caminho, saca? Do realismo capitalista. Essa perspectiva onde não há alternativa fora do capitalismo. Saca? E aí toda a experiência anticapitalista que se conduz, tanto no meio artístico ou fora dele, é tida como irreal, é tida como utópica. Então a gente vai vendo muito bem por que historicamente, sobretudo a partir desse momento que a gente está falando aqui, o marxismo foi citado como um método utópico. O que não carrega qualquer lastro com a realidade, na medida que o marxismo é materialista, né? Mas é colocado como utópico na medida em que não há alternativa. A alternativa é o capitalismo. E a gente sabe que existem problemas no capitalismo. Saca? E os próprios liberais, os próprios capitalistas, burgueses, etc., reconhecem os problemas do capitalismo. Reconhecem os problemas do capitalismo. Entretanto, não há outra alternativa ao capitalismo que não a mitigação dos problemas do capitalismo. A gente sabe que o capitalismo tem contradições, mas a gente pode superar essas contradições internamente. A gente sabe que não funciona assim, porque o capitalismo ele não vive de crise, ele é a crise. E por isso que ele vive de crises cíclicas. Ele é a crise, cheia de contradições. Cheia de contradições. E aí a indústria da cultura reproduz a ideia de que qualquer outra experiência anticapitalista é irreal. Aí me perguntaram recentemente no Instagram por que a indústria da cultura permite, a indústria da cultura dentro da mídia burguesa, permite filmes com temáticas, com mensagens anticapitalistas. Porque essas mensagens são absorvidas ao ponto de torná-las inofensivas. Inofensivas. Porque já se construiu a ideia de que não tem alternativa. É isso que a gente tá e a gente vai viver nisso aí. A gente vai viver nisso aí. Saca? E aí a gente precisa conversar sobre uma coisa, por exemplo, existem alguns autores que tendem para a ideia de que
autores marxistas, inclusive, tá, gente? Que tendem para a ideia de que o capitalismo ele vai corroer por dentro. Ele vai acabar por si só. Por causa das suas próprias contradições, que são contradições que não corroboram com a nossa realidade. Né? Por exemplo, como eu disse para vocês, a gente precisa de acúmulo infinito. O capitalismo ele funciona a partir da ideia do acúmulo infinito, mas para conseguir continuar acumulando infinitamente, ele precisa destruir criativamente a natureza para produzir riqueza. Mas precisa destruir a natureza de maneira criativa para produzir riqueza para que se possa vender. Mas eu preciso constantemente vender mais para acumular mais e, portanto, criar uma ideia de obsolescência programada. E a partir disso, se eu preciso criar consumo novo, eu preciso destruir mais. Então é insustentável. Não há consumo sustentável no capitalismo. Não há sustentabilidade no capitalismo, etc. e tal. Então, indo por esse caminho, a gente pode associar logicamente, de maneira lógica, que o capitalismo não se sustenta. Logo, ele vai acabar em algum momento. Naturalmente, ele iria acabar. Só que essa ideia é falsa. E aí o realismo capitalista, mais uma vez, nos responde essa questão. É mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí as histórias, as narrativas que o cinema nos conta, nos respondem bastante sobre isso. Né? É mais fácil eu pensar o fim do mundo do que a superação do sistema que vai acabar com o nosso mundo. Então a gente vê um Mad Max, a gente vê um Wall-E, a gente vê os filmes que contam o fim do mundo. O fim do mundo é sempre causado pelo capitalismo, mas o capitalismo não acaba. É mais fácil a gente pensar o fim do mundo, mas não superar esse capitalismo. E aí, o que a gente precisa dizer com isso aqui? Que o capitalismo ele não vai corroer por dentro. O mundo acaba, mas o capitalismo não acaba. Se não, segundo Lukács, pelas vontades dos homens. Homens aqui, claro, humanos, todos nós. Certo? Se não, pela vontade dos homens. Pela organização social. E pela superação do capitalismo através da vontade. Da luta. E aí, citando Lukács mais uma vez, se a gente pegar um livro como História e Consciência de Classe, do Lukács, ele vai demonstrar pra gente que essa consciência de classe ela não está em nenhuma das duas classes. Nenhuma das duas classes tem consciência de classe. Né? Tem uma cena muito legal do Terra em Transe, do Glauber Rocha, que ele fala que a única classe que tem consciência de classe é a classe burguesa. Mas o Lukács ele vai dizer que nem a classe burguesa tem consciência de classe. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que se a classe burguesa tivesse consciência de classe, ela compreenderia em seguida que a sua necessidade histórica teria terminado. Ou seja, a sua existência já não é necessária. E, portanto, a sua extinção. Entretanto, claro, o burguês ele jamais vai ter essa consciência porque ele quer manter a lógica de privilégio. E romper com isso só pela vontade que o Lukács estava falando anteriormente. Essa consciência ela não vai ser absorvida pelo burguês porque ele não quer perder esse espaço. Ele não quer perder esse espaço. E aí vai muito naquela ideia que a gente estava falando anteriormente, de que esse caminho não se dá pela democracia burguesa, pelas eleições burguesas, porque essa burguesia não quer perder esse espaço. Ela não quer assumir essa consciência. Porque se ela assume essa consciência, ela reconhece que a sua realidade material, a sua existência não faz mais sentido. São parasitas. Ao contrário do que o Arthur Duval nos diz, né? De que o parasita era o cara que não se planejava, o pobre que não se planejou é o parasita.
Não, o burguês é o parasita, porque a sua classe não faz mais sentido. A classe burguesa não tem mais lastro na realidade, ela não faz mais sentido na realidade. Ela é inútil. Ela é inútil. Você consegue pensar num mundo sem burguês, mas você não consegue pensar num mundo sem trabalhador. Porque a gente precisa do trabalho. O burguês ele é tão somente o explorador desse trabalho. Tendo consigo a propriedade privada dos meios de produção. Né? Então, se a gente tirar os burgueses de jogo, tirar os burgueses da nossa sociedade, extinguir o burguesia enquanto classe, o mundo continua aí. Tira o trabalhador pra ver o que acontece. Só existe esse caminho, vem sendo a retórica do pensamento capitalista. A ideia de que a gente precisa continuar produzindo a qualquer custo, enriquecendo um pequeno grupo de acionistas a qualquer custo, explorando os mais pobres e o meio ambiente a qualquer custo, simplesmente porque não existe alternativa. Que aí dentro dessa retórica, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética parecem as últimas provas que o mundo precisava de que essa máxima é verdadeira, a de que não existiria outra alternativa além do capitalismo. O Mark Fisher fala sobre isso num livro dele chamado Realismo Capitalista, e é daí que se popularizou aquela frase: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas não importa o quanto a gente se acostume, que a gente se conforme com essa realidade que está posta, ou fique repetindo exaustivamente que não existe outro caminho. Primeiro que essa retórica é extremamente despolitizante, e segundo que isso não atenua de forma alguma as mazelas causadas por um sistema baseado em crescimento infinito e acúmulo de capital a qualquer custo. Felipe, gostava mais do seu canal quando você não falava de política. Então sinto muito, Gary, porque assim, a arte, o cinema não tá descolado da realidade, não tá descolado de política, então, assim, esse é o caminho, não tem muito jeito, tá? Sinto muito. Mas é isso, é assim que funciona. Essa é a realidade material que estamos cercados. Quando a gente chega no final da década de 90, em grande parte por causa do comecinho da internet, essa narrativa já tá desgastada. E é por isso que a gente tem tantos filmes em Hollywood pedindo, pelo amor de Deus, será que a gente pode pelo menos imaginar uma outra realidade possível? A gente ainda tem esse direito? Essa premissa norteia muitas vertentes da ficção científica, incluindo, mas não restrito, ao afrofuturismo. A ideia de que se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa primeiro imaginar um mundo diferente e a partir daí buscar maneiras de chegar nele ou mais perto dele possível. E nos últimos anos eu desenvolvi uma o nome disso é idealismo, né? Antes pensar o mundo, isso é utopia. Antes pensar o mundo para depois realizá-lo. Não, a gente tem que reconhecer o mundo na nossa realidade material para então mudá-lo. Não criar modelos prontos. A partir de modelos simpatia prontos. por esse tipo de história que inspira a gente a imaginar novos mundos. Por isso que eu falo tanto de ficção científica aqui nesse canal. Mas não é só filme de navinha que desperta isso na gente, não. Inclusive, esse é o principal motivo de eu ter escolhido especificamente o filme Corra Lola Corra pra ilustrar esse vídeo. É um filme que eu assisti quando eu era bem jovem e que me fisgou de um jeito que, por muito tempo, eu nem soube explicar o motivo. Por muitos anos, eu fiquei pensando nesse filme, eu fiquei assistindo ele várias vezes, prestando atenção em tudo que era detalhe. Eu já até me referi a Corra Lola Corra como o meu filme preferido, embora hoje eu não tenha exatamente um filme preferido. Eu nem sei como que escolhe isso, é um algoritmo, mas eu nunca soube explicar direito por quê. Por que eu gostei tanto? Akira Kurosawa. Por que eu fiquei obcecado por um filme que uma mulher de peruca ruiva corria pela própria vida em 3 linhas do tempo diferente? É porque eu sou gay e tenho fascinação por mulheres de peruca? Pode ser que seja isso também, mas hoje eu acho que eu consigo formular algo. Caso não tenha ficado claro, foi piada, galera. Obrigado. Não, eu não sabia. Então, desculpa pelo mini fora aqui. Desculpa. Se foi só uma piada. Não, porque realmente tem uma galera que tem chegado com esse tipo de discurso. Tem uma galera, mas tô nem aí. É isso aí que é e é assim que vai ser.
algo um pouco mais elaborado. E eu acho que isso pode ajudar a gente a construir uma conclusão interessante para esse vídeo. Como eu disse, eu era muito jovem. Eu não vi Corra Lola Corra em 98. Eu devo ter visto em 2002 ou 2003, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E essa foi a primeira vez que uma história me oferecia um cardápio de possibilidades. Eu não estava muito preocupado em questionar a narrativa neoliberal quando eu tinha 16 anos, mas eu sentia o impacto dela na minha existência. Nas minhas existências, pra falar a verdade. Foi nessa época que eu tava me entendendo enquanto um gay. Foi nessa época que eu tava começando a desbravar o mundo fora do ambiente familiar, fora da escola. Eu tava no processo de entender que a pessoa que eu era, que a pessoa que eu sou, a minha identidade é um negócio meio fragmentado. Eu não sou simplesmente um gay, ou sei lá, aquele menino esquisito da escola, o que mora longe, o engraçado, o mal-humorado, o filho, o irmão. Todas essas pessoas existem aqui dentro da minha cabeça e junto com todas as outras possibilidades de escolhas, caminhos, existências. É possível imaginar possibilidades, caminhos, escolhas, individualmente e socialmente. E com a internet na minha mão ali, naquele começo que parecia tão emocionante, cheio de sonhos, cheio de promessas, tudo isso despertou a minha imaginação de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Eu passei a imaginar que eu podia criar, que eu podia escrever, que eu podia ser várias coisas. E provavelmente foi isso, junto com várias outras coisas, que me impulsionou a estudar cinema, a estudar audiovisual, a estudar sobre criação, a escrever, a fazer várias coisas. E esse sentimento ainda existe em mim, mesmo depois de todos esses anos. Quando eu assisto Corra Lola Corra agora, é diferente, mas eu ainda sinto alguma coisa. Agora imagina se alguém tivesse chegado pra mim na época e falado assim: ai, você só gosta desse filme porque você é muito jovem e não assistiu outros filmes ainda. É só porque você passou muitos anos assistindo o videoclipe, por isso que você gosta desse tipo de besteira. Nossa, amor, ele tá ressentida? Não que isso seja totalmente mentira. Eu realmente assisti muito videoclipe, talvez isso seja uma parte de porque eu gosto mais de algumas coisas do que outras. Mas é uma parte tão pequena da história que é quase... A parte de você assistir pouco filme é aquela velha questão que a gente estava falando antes. É antipopular, não compete. Agora, porque os jovens assistem muito TikTok, a gente não pode falar que a estética de TikTok não combina muito. Não acusar o jovem de ele não ter gostado só por causa disso, mas a gente precisa falar, saca? A gente precisa falar. Quase irrelevante. E tudo bem, eu só consigo formular essa historinha bonitinha hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Por muito tempo eu achava que eu só gostava de Corra Lola Corra porque o visual era legal, porque a peruca ruiva da protagonista era legal, porque a música era legal, porque o ritmo do filme era interessante e inventivo. Tudo isso é verdade, mas o que me fisgou mesmo foi o que essa história me fez sentir. Mesmo eu só conseguindo elaborar isso em palavras 20 anos depois. No fim das contas, o que fica com a gente é esse sentimento difícil de descrever e que interage com o nosso histórico de vida, com as nossas relações sociais, com todo o arcabouço social, histórico, afetivo que a gente tem e principalmente com a realidade que a gente vive. Então, quando a gente olha para um filme como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, uma obra que impactou tanta gente no mundo inteiro e reduz tudo isso à estética TikTok ou coisa de jovem que só assiste filme de super-herói ou a glorificação da ignorância, a gente tá deixando de ver várias outras coisas potencialmente. Aqui, exatamente. Não é uma questão de criticar ou criar uma hierarquia do bom gosto, mas existem coisas que precisam ser observadas e discutidas. Precisa falar. É isso. Perfeitamente. Não é porque existem pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, de TikTok e tudo mais, que a gente tem que se eximir de falar dessas coisas. É preciso ser falado, né? Simplesmente isso. Jamais entrar nesse discurso que ele estava falando anteriormente de falar que, enfim, é porque essas pessoas não têm conhecimento, são ignorantes. Esse tipo de coisa não cabe, porque isso é antipopular, saca? A gente não pode ser anti-intelectualista e não pode ser antipopular da mesma forma. Agora, não rola também essa parada de, porque existem jovens que se conectam com esse tipo de conteúdo, então eu não posso falar sobre isso, porque existe gente que se conecta, saca? Não, é preciso ser falado, ponto. É o quê? Tem que esperar eles crescerem pra entender? Como o Thiago disse agora há pouco, né? Ele só foi entender 10 anos depois e tudo mais. Tem que esperar esses 10 anos pra poder falar sobre o filme? Não é, né? Muito mais reveladoras. Por que tanta gente se conectou com a história de uma imigrante de 60 anos fazendo as pazes com a sua filha adolescente lésbica? Hey, Evelyn!
Por que tanta gente foi tocada por um filme que usa a ideia de multiverso, de infinitas possibilidades, para oferecer um contraponto a narrativas conformistas, nihilistas e individualistas? É tão difícil assim entender esse apelo? E a própria ideia de multiverso pode parecer requentada de outros lugares e de Eu não sei se ele é um filme anti-individualista, não. Acho que é um filme bastante individualista. Inclusive, eu acho que é um filme que, em algum grau, é bastante preconceituoso também. Porque é isso que o Thiago estava construindo até agora. Não que ele concorde com essa parte que eu vou falar, tá? Mas, até porque, pelo visto, não. Mas é isso que ele estava construindo até agora. São filmes que falam sobre uma relação bonitinha, honesta e com um problema com a família. Todos os filmes que ele falou até agora carregam essa mesma questão. E, sobretudo, carregam um impacto muito forte com a ideia do sonho americano. A diferença é que, aqui, no caso de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele insere esses imigrantes sob a lógica do sonho americano. E, mais do que isso, a única realidade alternativa que funciona para aquela família é a realidade do sonho americano. Vocês conseguem perceber isso no filme? Que tem um metaverso todo ali, que eles estão inseridos, e a única realidade alternativa que realmente funciona é a que eles estão inseridos naquele contexto ali do filme, e é a realidade do sonho americano. E a realidade do sonho americano. Nunca a realidade do lugar onde eles estiveram já em algum momento, ou alguma coisa desse tipo. É a realidade do sonho americano que funciona pra eles. Não é à toa que lá no Oscar, o rapaz lá foi pro palco pra falar: o sonho americano realmente é verdadeiro. Então, assim, eu acho que o filme ele vai pra um lugar que é bastante problemático também. É aquela velha questão da nova cinefilia. Não basta representar. Não basta representar os grupos minoritários, imigrantes, etc. Não basta representar. É como eles são representados. Em que lugar eles estão sendo representados. Sob que contexto eles estão sendo representados. E aí a galera foi muito... os que gostaram do filme, em contraponto, o Thiago mostrou muito sobre a galera que não gostou do filme e como elas atacaram quem gostou. E aí, em contraponto, a galera que gostou do filme atacou quem não gostava simplesmente porque são pessoas que não gostam de imigrantes, que são racistas, etc e tal. Gente, tu vai perguntar pra essas pessoas se elas já assistiram algum filme chinês na vida? Nunca assistiram. Esse vai ser o referencial de filme chinês pra essas pessoas. Esse vai ser o referencial de filme chinês pra essas pessoas. Um filme americano que representa essas figuras de imigrantes sob um contexto do sonho americano. Então, assim, existe essa problemática tanto de quem gostou, quanto de quem não gostou. Sabe? Outras épocas, mas novamente, por que tem gente se conectando com esse tipo de história agora? Com esse formato, com essa linguagem? É simplesmente estética TikTok? Ou falta de repertório? É porque as pessoas não assistiram outros filmes 20 anos atrás? Parênteses aqui. Ontem postei no Twitter uns comentários sobre uma certa tendência de alguns filmes de terror atuais em recusar uma fantasia mais escrachada e deixar as coisas mais pro psicológico e tal. O tanto de fã da A24 que brotou pra me criticar... como se eu estivesse atacando esses filmes, sendo que gosto da maioria. Tem coisa que precisa ser observada e comentada, é isso, precisa ser falado, né? Mesmo que a gente goste de alguns desses produtos. A gente está num momento importante do consumo de cinema, o debate é essencial. Eu vi esse seu tweet, agora eu descobri que é o Caleb que tá falando, né? O carpinteriano. Mas eu vi esse seu tweet, maravilhoso, inclusive. Que é isso, é o cinema de horror, como o Caleb demonstrou lá na thread dele lá, ele abandona uma ingenuidade em prol dessa dramaticidade excessiva, como se não tivesse mais lugar para essa ingenuidade no cinema de terror, né? E aí tudo tem que ser muito psicológico, tudo tem que ser muito dramatizado, tem que ser muito profundo, sem a compreensão de que o direto, que o simples pode ser profundo também.
sem a compreensão de que o terror pode tratar de temas profundos também, de maneira direta, de maneira simples, saca? E aí vai muito nessa lógica que a gente estava falando anteriormente, né? A gente estava falando anteriormente de que o terror ele não precisa ser profundo, não precisa ser dramático para conseguir tratar de determinados temas. E aí é muito do que a gente diz de que a A24 ela produz filmes de terror para quem não gosta de filmes de terror. É isso que a gente tá falando. Essas pessoas que, quando entram em contato com esse tipo de filme, tem dificuldade, inclusive, de classificá-los como filme de terror. Aí a pessoa fala, não é terror. É um filme que fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí confunde gênero com tema. Saca? Então vai muito nessa pegada, que é problemática demais. Vão lá no perfil do Caleb e sigam o Caleb e a thread. Tá muito boa, realmente. A realidade é que o Ora Thiago e tantos outros, inclusive comunistas, usam o cinema como cultura e tratam a modernidade através dele. Pouco importa o cinema, mas o que ele diz e para que ele vai servir, o que vai criar de discussão. Assim... é o que eu tava dizendo anteriormente. O cinema, a arte, ela não tá descolada do mundo. Saca? Não tem como descolar o cinema do mundo. E, portanto, o cinema ele acaba sendo usado como ferramenta. Natural que isso aconteça. O uso do cinema como ferramenta. Tá? Mas, fato, buscar um utilitarismo pro cinema é problemático. Mas não sei se é isso que o Thiago tá indo... nessa direção que o Thiago tá indo, não. E por causa disso ficam impressionadas com qualquer coisa. Ai, gente... Sério. Deixa eu falar um negócio. Eu gosto de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu não sou fã do filme. Eu não acho que é a melhor coisa que aconteceu, nem o melhor da lista de indicados ao Oscar desse ano. Apesar disso, eu acho que ele mereceu ganhar o prêmio de melhor filme. E não só por causa de questões de representatividade, mas porque eu acho que é uma obra que captura muito bem as ansiedades dos nossos tempos. É um filme que, na minha opinião, usa muito bem a ideia de multiverso, que traz esse conceito pra fazer a gente pensar um pouco sobre essa realidade que a gente vive e que é onde a gente precisa acordar todos os dias. E tudo bem, isso não é exatamente novo, mas eu acho que essa angústia agora, 2023, é mais intensa. Por quê? Porque muitos de nós realmente achamos que o problema é que essa angústia ela sempre vai ser mais intensa no próximo ano. No próximo dia, no próximo segundo. Ela cada vez vai ser mais intensa. Normal. A sociedade constituída sobre o capitalismo industrial e agora o capitalismo financeiro, ela se estimula cada vez mais ao desenvolvimento técnico. É cada vez mais curto o intervalo do surgimento de uma técnica e outra. Cada vez mais, portanto, um mundo veloz, estimulado por telas, etc e tal. É They Live, lá do John Carpenter, né? Que nós somos estimulados o tempo inteiro pelo consumo. E hoje, cada vez mais, quando a gente é estimulado pelas telas, saca? Então... o próximo ano, a próxima década, o próximo segundo, o próximo minuto, a próxima hora, o próximo mês, vai ser sempre mais intenso. E aí o que a gente faz? A gente vai premiar, a gente vai dar relevância cada vez mais, sempre pro próximo filme que trata o estilo dessa mesma forma? Acho que não é o caminho. O mundo seria diferente em 2023. A internet surgiu nas nossas vidas com promessas de liberdade, de democratização do conhecimento e de múltiplas possibilidades de construção de futuro. Mas o que ela se tornou nos últimos anos foi um grande oligopólio tecnológico, uma força de impulsionamento de discursos conservadores e, de uma forma geral, uma grande praga na vida de muita gente. Não é só isso, mas em grande parte é isso. E a gente tem que viver nesse mundo, a gente tem que usar essas ferramentas que, novamente, surgem com promessas de libertação, de independência, de autonomia, mas que condicionam o nosso comportamento e as nossas relações sociais, que decidem... mas que nos aprisionam ainda mais. Eu sempre faço isso. Unilateralmente, quais informações ganham notoriedade e quais são suprimidas, e que continuam empurrando todo mundo para essa ideia de que só existe um futuro possível. Mesmo... E por que... parou naquele aqui, né? Mas, e por que nos aprisionam cada vez mais? Porque o desenvolvimento técnico e tecnológico no capitalismo não serve ao desenvolvimento social.
serve à exploração do trabalho. Saca? A exploração do trabalho. A exploração do indivíduo, do ser social no capitalismo. Saca? Então, é pensar que desde o surgimento do capitalismo, o desenvolvimento tecnológico prometeu uma vida melhor, prometeu uma melhor qualidade de vida, e o que ele nos entregou foi precarização do trabalho, mais exploração no trabalho condicionado pelo desenvolvimento técnico. Então a técnica cada vez mais condiciona o trabalhador a mais exploração. Saca? Aí vocês vão falar, mas aí a jornada de trabalho diminuiu. Calma, a jornada de trabalho diminuiu, mas existe uma causa para isso ter diminuído, né? Ali no século XX surgiu uma nação específica, uma república específica ali que pressionou o capitalismo em direção ao bem-estar social, a política de bem-estar social. O fim dessa sociedade, o fim desse grande país aí, né? A partir da década de 90, nos condicionou novamente a precarização do trabalho, uberização e etc e tal. Saca? Perda de direitos trabalhistas. Enfim. Com o mundo inteiro nas nossas mãos, a gente continua endividado, preso, angustiado e ressentido com a possibilidade de futuro que nunca chegou, com uma vida melhor e mais livre que nos foi prometida, mas que nunca existiu porque, bem, não tem alternativa. É o que tem pra hoje. Fora do capitalismo, eu finalmente vou conseguir ver 3 filmes por dia e ler um livro por semana? Calma, também não é assim, né, porra? Fora do capitalismo, ou pelo menos fora do capitalismo, superando o capitalismo em direção ao socialismo, né? Porque, enfim, não basta só sair do capitalismo, tem que superá-lo e condicioná-lo a uma realidade material em direção ao socialismo, né? Com certeza o desenvolvimento técnico servirá às necessidades humanas. E uma dessas necessidades é justamente a redução da jornada de trabalho, né? No socialismo tem trabalho e tem muito trabalho. Aliás, trabalho para todo mundo. A questão é que esse desenvolvimento tecnológico vai servir ao desenvolvimento social. Essa que é a questão. Por que até hoje não chegamos no comunismo? Porque o comunismo demanda ser internacionalista. Por isso tivemos experiências socialistas até hoje. Então, assim, para que a gente consiga, de fato, estabelecer o comunismo, a gente precisa passar por essa etapa de transição socialista e que demanda a internacionalização do projeto. Porque se uma nação simplesmente não passar pelo processo socialista e virar comunista logo de cara, ou seja, superar o Estado, superar tudo logo de cara, ele vai ser englobado pelas políticas imperialistas que estão em voga ainda. Então a gente precisa romper com a lógica do capitalismo para poder, sim, passar pelo processo de transição, para superar o processo de transição. O comunismo demanda do internacionalismo do projeto. Essa é a única realidade possível. Aí vem um filme lá e diz que não é nada disso. Existem inúmeras possibilidades, existem muitas realidades possíveis, e que diz isso usando uma linguagem que, quer você queira ou não, faz parte do mundo que a gente vive. Por que isso é um demérito? Eu vou dizer por que isso é um demérito. Porque a gente tá ficando velho e cansado. A gente viu MySpace, Orkut, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. A gente viu tudo isso acontecer e precisou se adaptar de novo, de novo e de novo. A gente precisou traduzir as coisas de um lugar para outro, repensar a forma como a gente comunica e trabalha várias vezes. A gente foi à vanguarda da linguagem e da tecnologia e, de repente, a gente ficou defasado. O mundo parece que faz menos sentido. Tudo que surge que é novo parece meio homogêneo. E com isso surgem certos ressentimentos. De repente, tudo parece coisa de criança, ou, na palavra de certos críticos, uma infantilização do cinema que reflete a infantilização do mundo, que cai rapidinho em esse filme só foi premiado porque tem diversidade. Mas se a gente tá se propondo a entender o mundo, a compreender o que tá acontecendo, a gente tem que fazer um esforcinho pra largar essa mentalidade. Primeiro porque ela deixa as coisas meio homogêneas, e segundo porque não é produtivo, não gera nenhum tipo de aprendizado, conhecimento, compreensão, nada. É só ressentimento e, francamente, uma pitadinha assim, ó, de pânico moral, racismo, LGBTfobia, essas coisas. Eu não tô aqui fingindo que eu sou fada sensata não, tá? Eu sou humana. Eu tô falando como alguém que tem quase 40 anos e que também luta.
assim, é aquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que o Todo Lugar ao Mesmo Tempo insere esse tipo de representatividade sob um contexto específico que é bastante problemático. Existe a representação, mas a representação não basta por si só. A gente precisa discutir como essa representação é realizada. Luta contra esses impulsos. Eu também faço cara feia para as coisas que eu não entendo. Eu também tenho dificuldade de encontrar um equilíbrio entre analisar uma novidade criticamente e cair no hábito de amargura geracional ou algo do tipo. Não é fácil, mas a gente pode melhorar, né? Vamos imaginar uma realidade em que a gente é um pouquinho melhor? Curtiram o vídeo? Gente, assim, os vídeos do Thiago, eles são sempre muito bem embasados. Ele embasa muito bem a sua ideia. Eu acho que tem contradições aí na fala do Thiago. Há momentos em que ele escorrega, pelo menos pra mim, mas ele é sempre muito bem embasado. Esse vídeo em específico eu não tô de acordo completamente com o Thiago, ao contrário dos outros dois que a gente já discutiu aqui do Thiago. Mas continuo adorando o conteúdo do Thiago, tá? Não é por causa desse vídeo que a gente vai mudar isso. Bom? Curtiram?